revisão da vida toda do INSS. Essa que, sem dúvida nenhuma, é a maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. É sobre isso que trataremos na apresentação de hoje. Gente, prestem atenção nessa matéria do jornal O Globo. Haddad, se referindo ao ministro da Economia, Fernando Haddad, disse o seguinte: decisão do STF sobre revisão da vida toda do INSS permitiu meta déficit zero em 2025. Vejam, essa ação que gerou esperança para milhares de aposentados e pensionistas que fizeram contribuições altas, elevadas, antes de julho de 1994, as quais foram confiscadas pelo governo brasileiro, viam no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de minimizar esse prejuízo. Posto de outra forma, os aposentados e pensionistas que tiveram as suas contribuições previdenciárias confiscadas pelo INSS tinham ainda esperança de que o Supremo Tribunal Federal mantivesse aquela decisão de 2022 em que a Corte decidiu, ao julgar o mérito da ação, que os aposentados e pensionistas que foram prejudicados poderiam optar, dentre duas regras, aquela que lhe fosse mais vantajosa. Assim, as pessoas que foram prejudicadas pelo INSS poderiam ver o valor da sua renda mensal aumentar, bem como a possibilidade de recebimento de valores atrasados. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo ainda julgado um recurso que foi oposto pelo INSS contra essa decisão lá de 2022, matou por tabela ao fazer outro julgamento a revisão da vida toda. Ficou confuso? Vamos desenhar. O Supremo Tribunal Federal julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse julgamento, ficou decidido que, ao invés de duas regras, os aposentados e pensionistas têm agora somente uma regra. Como lá na revisão da vida toda, como eu acabei de falar, existiam duas regras, a saber, uma regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9876, e a regra definitiva, prevista no artigo 29 da Lei 8.203 de 1991. No julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, fica somente uma regra e, portanto, não há o que se falar mais em escolha da regra mais vantajosa. É uma só e pronto. E com isso, aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, se assim continuar esse entendimento do STF, não valeu de nada. Aliás, eu quero ver como o Supremo Tribunal Federal irá explicar para a sociedade brasileira que um julgamento da própria Corte foi anulado por uma ação que não tem conexão direta entre as duas. Ou seja, lá nas ações de inconstitucionalidade, não tem um recurso hábil para o desfazimento da coisa julgada. E o recurso que está aqui para ser analisado, que é os famosos embargos de declaração, também não serve, não tem o poder para anular, para desfazer o julgado de 2022.
2022. Some-se a tudo isso esse tipo de matéria, que praticamente assume para a sociedade que houve uma intervenção política no direito dos segurados da Previdência Social. Vamos entender a matéria? Vejamos. Na tarde desta segunda-feira, diz a reportagem de O Globo. O ministro da Fazenda também confirmou a meta de déficit zero para 2025 e o salário mínimo que passa a ser de R$ 1.502 para o próximo ano. Ele disse isso enquanto participava do programa Estúdio I da Globo News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a tese da revisão da vida toda no INSS permitiu ao governo a fixação da meta de déficit zero em 2025. Em março, a Corte, se referindo ao STF, derrubou essa tese. Derrubou nada. Está se referindo aqui à ADI lá, que disse que só existe uma regra. O julgamento ainda não aconteceu. Então eu quero ver como que o Supremo Tribunal Federal vai explicar isso para a sociedade brasileira. Não é só para os aposentados. Eu quero ver o STF explicar tudo isso para a sociedade e não só para os segurados. Em 2022, conforme eu acabei de explicar para vocês, pegue aqui a ponta da meada, pegue a linha de raciocínio. Vejamos. O STF havia reconhecido o direito de aposentados que entraram na justiça pedindo que seus benefícios sejam recalculados com base em todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo de sua vida trabalhista, durante toda a sua vida como trabalhador. Se não fosse a decisão do Supremo, nós iríamos ter que fixar 0,5% em relação ao PIB de déficit para o ano que vem, porque iria custar pelo menos 50 bilhões a 60 bilhões por ano. O Supremo deu ganho de causa para a União, nesse caso, e nos permitiu manter a meta de 2024 para 2025, disse o ministro à Globo News. É um absurdo utilizar um julgamento que, em tese, retira direitos dos aposentados para justificar o déficit no PIB do Brasil. Para não dizer outra coisa e não criar ânimos políticos aqui em nosso canal. O INSS, ao defender a derrubada da tese da revisão da vida toda, alegou que era preciso estabelecer alguns parâmetros antes de se aplicar qualquer correção aos benefícios previdenciários decorrentes da nova interpretação da lei. Gente, eu espero que o governo venha a público e explique melhor essa declaração do ministro Fernando Haddad. Se isso não acontecer, a situação do atual governo em relação aos segurados da Previdência Social vai ficar muito grave. Por quê? O governo anterior odiava os aposentados. Agora o governo atual, que em tese deveria ter uma inclinação pró-trabalhadores, permite que o seu ministro da Fazenda fale uma atrocidade dessa com aqueles que mais contribuíram para o desenvolvimento desse país. Não é aceitável, independentemente do nosso posicionamento político, esse tipo de declaração. Justificar que os cofres públicos ficou no azul às custas dos aposentados e pensionistas é, no mínimo, um absurdo, para não tecer outros tipos de comentários e ser mal interpretado pelos meus seguidores.